chegou a hora de você desbloquear o seu palhaço. E aqui vão 3 dicas, 3 gatilhos para você conseguir desbloquear o seu palhaço e sair por aí sendo amado, aclamado por toda a sociedade. Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa ferramenta de trabalho que eu pesquiso há uma década. Um pouquinho mais de uma década. Então vamos lá, vamos entender como a gente consegue desbloquear o palhaço. Você está pesquisando muito a palhaçaria, só que quando você vai para o hospital, trava. Vai para a escola, trava. Vai fazer no trabalho, trava. Vai se apresentar, trava. Você sente aquele nervosismo, sente que você não está preparado. Primeira dica das 3 sobre como desbloquear o seu palhaço. Uma forma muito prática é você encontrar a voz. A voz do palhaço, ela é muito importante. Principalmente para o palhaço brasileiro, para a nossa região, porque a gente é muito comunicativo, né? Também tem alguns palhaços que tem uma vertente de pesquisa chamada palhaçaria muda, o palhaço mudo. Depois, mais para frente, a gente vai falar também, que inclusive eu amo essa linguagem. Só que, vamos lá, vamos falar de voz. O que a gente vai fazer? Existem 4 modelos de voz que nós vamos experimentar agora. A primeira voz é a voz de cabeça. Como assim voz de cabeça? Põe a mão na sua cabeça e fala. Você vai perceber que ela vibra um pouco. Só que aí agora você vai começar a falar com uma voz bem fininha e vai jogar o ar lá para cima. Tente imaginar mesmo que o ar está saindo lá em cima. Só que essa voz geralmente é a voz dos palhacinhos, né? Primeira coisa quando a pessoa faz é fazer uma vozinha fina quando ela vai estudar o palhaço. Só que essa voz, depois de um tempo, ela começa a irritar. Esse agudinho começa a irritar. E você provavelmente, se você já estuda palhaço, se você já está no mundo da palhaçaria, você já percebeu que tem essas personas aí da vozinha do palhaço agudo. Olha, não tem problema você fazer a voz aguda. O problema é só você ficar nessa região, só no agudo. A gente pode ir mudando as nossas vozes de acordo com coisas que acontecem. Então, você está falando com alguém aqui, né? Vou fazer o Marcolino. Tô aqui conversando com vocês e de repente eu dou um susto, meu Deus! Eu uso um pouco da minha voz de cabeça. Então eu posso, de repente, estou fazendo alguma coisa, interagindo e tomo um susto, ou algo faz com que eu mude a minha voz. E aí eu acesso a voz de cabeça. Mas também tem gente que trabalha, consegue encontrar a voz de cabeça, trabalhar na voz de cabeça e não encher o saco, né? Não cansar. Então, voz de cabeça. Outra voz que a gente pode experimentar também, que eu recomendo, é a voz anasalada, né? Essa voz um pouco mais que traz uma curiosidade, né? Vocês estão falando? A voz mais anasalada, a gente joga aqui pro nariz mesmo e você sente que tá vibrando aqui o ossinho do nariz, tá? Então, aqui tem a voz do nariz. Tem também a voz de boca. Então, você pode falar, só que o palhaço, ele é uma persona sua extra cotidiana. Então, você não... Normalmente, você não vai fazer a sua voz de boca, a sua voz natural, porque é você. Então, quando você coloca a máscara, você não está fazendo você. Você está fazendo uma fração de você, né? Imagina um cristal que você joga a luz ali, pum, o palhaço é uma daquelas luzes que saem de você. Então, é uma fração. Não pode ser você, porque senão você não está interpretando um palhaço. Você está sendo você com o nariz vermelho. E tem outra região que a gente chama de região aqui do peito, a voz de terra, que você sente mesmo aqui vibrar o peito quando fala. E é muito bom você explorar. Eu mesmo, eu lembro que quando eu comecei a fazer palhaço, eu fazia um pouquinho da vozinha. Só que de repente eu percebi que para o Marcolino, ai, funciona tão bem a voz de peito. Eu chego, eu fico emocionado quando eu encontrei a minha voz. Aí eu lembro. Eu gosto de usar para o Marcolino e é confortável para mim usar a voz de peito. Lembrando, quando você encontra a sua voz, você não pode sentir que está cansando aqui a garganta. Você termina, você está assim, né? Porque, por exemplo, para quem trabalha de palhaçaria, você pode fazer espetáculo, você pode ir para o hospital, você pode ir para a escola.
Você pode fazer evento, e geralmente você faz 8 horas de evento, 4 horas de evento, né? Então, se você ficar com uma voz que te canse, pode ser um problema. Então, a primeira dica são as vozes. Experimentar vozes, tá? E não é assim, encontrei uma voz, vou ficar nela. Não, a ideia é você criando um repertório mesmo, explora isso. A segunda dica muito boa, que pouco, ó, essa dica aqui, só para quem tá vendo aqui nesse vídeo, que é uma pesquisa minha, tá? Que eu percebi que ajuda muito e pouco é falado. Quando a gente fala da máscara aqui, né, a gente colocou, a gente está tampando, está vestindo aqui o nariz de palhaço, a ideia é a gente pensar que o nosso rosto ele vai virar uma máscara e ele vai ficar numa expressão que ele não vai mudar. Então a expressão que eu colocar vai ser a minha expressão fazendo nada. Por exemplo, o Marcolino ele é desconfiado por natureza. É dele. É um estado padrão dele. Então tá sempre meio desconfiado. É dele. Então, ele não estando desconfiado, ele tem essa cara de desconfiado. Ele tá aqui assim, ó, tá só esperando o ônibus chegar, né, no ponto de ônibus, mas ele tem essa expressão. E como é que você faz para encontrar essa expressão do seu palhaço? Ó, você tem que pensar que quando você era criança, qual que era a emoção que você tinha? Você era uma criança mais curiosa? Você era uma criança muito extrovertida, muito alegre, muito falante? Ai, você era uma criança medrosa? Coloca um pouco dessa emoção no seu rosto e fica tentando manter essa máscara. Vai ficar mesmo uma máscara, como se você tivesse vestido. E agora você vai falar só assim e essa máscara vai ficar só assim, tá? Só que se você colocar uma máscara que tenha muita expressão, o seu rosto vai cansar. Então tem que ser assim, se encontra a expressão, mas não pode ser numa gama tipo de 0 a 10, ser 10, né? Ah, não, meu palhaço, ele é muito raivoso, então eu vou deixar, porque você vai ficar assim, todo assim, você vai cansar. Como é que você vai fazer uma pessoa muito alegre, ou o seu palhaço rindo com uma expressão é, brava, né? Muito séria. Então a ideia é você encontrar uma máscara e isso vai facilitar, vai te ajudar a trazer ao estado do seu palhaço. É uma dica pessoal mesmo minha, tá? Eu percebi que quando eu encontrei essa máscara, ficou muito mais fácil de interagir. E eu percebo que ela se mantém aqui, né? Lógico, as coisas. Por exemplo, olha mais o Marcolino alegre. Alegre seria assim, o Marcolino. É pra ai, que alegria! Ai, que alegria! Mas eu tento manter uma nuance, né? Um resquício da minha máscara de desconfiado, sempre por cada emoção. Terceira dica para você desbloquear o seu palhaço é você experimentar andares. Andar mesmo, andar, fazer passadas mais longas, passadas pequenininhas, pisar com a borda do pé, pisar na ponta do pé, andar de calcanhar, certo? Você mudando a forma de você andar, naturalmente o seu corpo vai mudar e naturalmente vai começar a surgir a forma do seu palhaço. E quando você tem um corpo, uma voz, uma máscara no seu corpo treinado, porque, gente, não é assim, vou fazer uma vez eu treinei, não. Palhaçaria, mímica, comédia de arte, essas linguagens, você tem que ficar como se fosse uma espada samurai. Você tem que ficar o tempo todo afiando ela, porque quando você for atacar, ela tem que estar afiada. Então não é uma vez, não. Eu recomendo você ficar fazendo. E agora, eu vou falar da minha dica bônus. Quando eu fui... Uma das minhas pesquisas é fazer teatro de rua, na rua. Quando eu comecei a fazer, estudar palhaçaria mímica, o estúdio que eu estudava era com o Luiz Lois, o estúdio da Mímica Total, a escola Mímica Total, né, do Luiz Lois, e ficava lá na Paulista. E o que eu fazia? Pois o curso, eu vestia o nariz de palhaço e ia para as ruas. E aí eu tive a ideia de começar a fazer farol, passar o chapéu no farol. Aí eu fui com alguns amigos, fizemos, eu tava com medo de como que ia ser e tal, e aí agora vem o dia. Um dia assim, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, vou fazer sozinho. Vou fazer farol sozinho. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tava lá, eu preparei um númerozinho, né, pra fazer, meu. Assim, eu lembro de estar esperando pra fechar o semáforo, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Aí na minha cabeça veio, meu,
Você está estudando já, não sei, naquela época, uns 3, 4 anos. Você tem recurso. Tem que fazer. Tá na hora de fazer. É agora que você vai mostrar para você mesmo que você sabe executar o que você está estudando. Então se coloque nessa posição. Quando você estiver lá fazendo, trabalhando, pensa nisso. Não, eu estou estudando. Eu fiz, eu estudei, eu pratiquei. Tá na hora de eu colocar. E eu lembro disso, que eu fiquei tão nervoso. Aí eu fui, fiz a primeira vez, foi legal, na segunda, terceira, depois a 10ª vez que eu estava fazendo ali o semáforo, ficou tudo mais fácil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo de como desbloquear o seu palhaço. 3 dicas, 3 gatilhos. Se você gostou, curte aqui, não esquece de curtir, comentar, faz perguntas, que é legal que eu consigo saber que tipo de conteúdo vocês querem ter aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e espero que a gente se encontre um dia. Tchau!